Olá pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje nós iremos falar de uma escola literária chamada arcadismo. O que é o arcadismo? Então, o arcadismo, gente, uma escola literária ela é sempre uma ruptura e uma recuperação da escola anterior. Então, ela está rompendo com o barroco, que foi a nossa escola anterior, e resgatando um novo classicismo, né? Coisas lá da Grécia Antiga, lá do século XVIII. Então, escola literária é tudo aquilo que foi escrito nesse espaço de tempo. Então, para nós entendermos o que os escritores escreveram nesse espaço de tempo, nós temos que entender o que estava acontecendo na época, principalmente na política, né? Então, os nossos escritores, eles iam estudar lá em Portugal. Então, lá em Portugal, estava acontecendo o iluminismo, né? Toda aquela coisa de filosofia, né? Do século das luzes, né? E onde a luz e a razão, ela é explicada. E assim, eles acham que Deus fez o mundo, iluminou o mundo, então todo mundo, através da razão, podia iluminar o mundo. Se Deus construiu o mundo de maneira lógica, o homem também pode. Então, o pensamento deles era desse jeito. Aqui no Brasil estava acontecendo a Inconfidência Mineira, então a terra Arcade é Minas Gerais. Nós, professores de literatura, falamos que o arcadismo é uma escola literária de Minas Gerais. Tudo se desenvolveu ali. Então, os poetas tinham apelidos porque participavam dos movimentos de Inconfidência Mineira, que eles queriam romper com a coroa portuguesa, e aí, para eles não serem descobertos, todos tinham pseudônimos, quer dizer, apelidos. Lá na Europa estava acontecendo, além do iluminismo, a segunda Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Lá na Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo, né? A mão de obra escassa, mão de obra industrializada, avanços na tecnologia. Então, os poetas praticamente estavam deixando as cidades, né, que estavam assim, muito estressantes, e indo para o campo. Lá na Revolução Francesa, do mesmo jeito, com a queda da Bastilha, né, tomada do poder pela burguesia. Então, gente, vale a pena vocês investigarem e estudarem. Tópicas Arcades. Essas tópicas Arcades nada mais nada menos do que características. E todas essas características, elas estão presentes nos poemas. Então, quando vocês lerem os poemas desses autores, procurem as evidências dessas características, né? Então, Carpe Diem. O Carpe Diem quer dizer aproveitar o dia. Então, ele é muito famoso e tem um filme que retrata bem isso, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. Vale a pena assistir, é um filme muito bom. E Nuntilia Truncati quer dizer cortar o inútil, ter só o necessário. Para que ostentação? Então, naquela época era muito ouro, né? É igual esse Aura Mediocritas. Eram as minas de ouro, né? Então, eles estavam revindo os valores, a inutilidade dessa ostentação. E Fugerem Uber. Então, com o advento da tecnologia, da Revolução Industrial, eles já estavam estressados com a cidade. Então, eles estavam procurando ir para o campo, ter contato com a natureza. Locus amenos quer dizer um lugar ameno, lugar tranquilo, para exaltar a natureza em paz, para que eles possam escrever ali e viver bem. Detalhe, todos os nossos autores eram ricos, mas eles
eles eram contra o governo na época. Então, característica dos poetas do arcadismo. Então, eles queriam retomar o classicismo, retomar a Grécia Antiga. E eles cultuavam a simplicidade, né? O pastoralismo, a própria palavra fala que vem, eles queriam ser e estar como os pastores que viviam no campo. Tinha todo aquele bucolismo, né? O que é bucolismo? Aquela harmonia com a natureza, exaltar a natureza, aquela vida apática, né? O campo, o verde, o canto dos pássaros, né? Então eles queriam uma fuga da cidade. Queriam também a liberdade espiritual, eles criticavam as questões sociais, a ostentação da burguesia e a corrupção dos governantes, né, principalmente lá na Inconfidência Mineira, e a colonização portuguesa. Então, eles eram contra a coroa de Portugal aqui no Brasil. Então, principais autores. O Boccaccio é um autor português, ele é lá de Portugal, então ele é da ala lírica, mas ele era muito iluminista. Ele rompeu com a nobreza e volta para Portugal. Ele era tão bucólico, muita simplicidade, e o lugar dele era tão calmo, que tornou-se horrendo. Ao invés de falar lugar ameno, falaram-se lugar horrendo, porque depois ele puxou a linha do romantismo e participa da próxima escola literária, que é o romantismo. Cláudio Manuel da Costa, ele é brasileiro, formou-se em Coimbra, Portugal. Lá na Europa ele teve contato com as ideias iluministas. Ele foi o principal apoiador da Inconfidência Mineira. E aí, o pseudônimo dele, o apelido dele era Glaucerte Saturno. Porque ninguém podia saber quem era a favor ou contra. Aí, quando descobre, ele foi preso, foi exilado, né? E ele defendia muito o pastoralismo, né? Que ela vivia no campo, e a Inutilia Truncati, que é a crítica da inutilidade. Basílio da Gama, poeta brasileiro, épico, ele era rico, e ele apoiava o jesuíta, né? E aí os jesuítas, gente, que eram os padres, não podiam envolver com guerra. Então o que eles pensaram? Vamos armar os índios e promover uma guerra contra Portugal e Espanha, lá no sul do Brasil. E essa guerra ficou conhecida como Guerra Guaranítica. O seu pseudônimo era Termindo Cipílio. Aí ele escreveu o Uruguai, que ele tratava justamente dessa guerra que ele ajudou, que estava acontecendo naquela época, dos jesuítas, aliou com os índios e criou uma guerra contra Portugal e Espanha para dividir lá o sul do Brasil. Então, nos poemas dele, ele sempre tinha uma ideia maniqueísmo. O que é isso? O dualismo entre o bem e o mal. Eles sempre falavam uma parte boa e uma parte má. Santa Rita Durão, também ele era um frei e ele segue muito Camões. Ele era muito influenciado com os autores lá da Europa. Ele era conservador, mas ele gostava do índio e defendia o português. Ele contrapunha a quebra da Companhia de Jesus, claro, ele era um frei, né? E ele escreveu Caramuru. Essa história é o seguinte: Diego Correia, que era o ator principal, quando ele chegou aqui no Brasil, ele deu um tiro de espingarda. Então foi tão veloz que recebeu esse nome Caramuru. Caramuru é a mesma coisa de um raio, relâmpago, né? Uma velocidade assim. Aí os índios deram esse nome para ele. A história Caramuru fala de duas moças, Paraguaçu e Moema. E aí ele, morando aqui no Brasil e tudo, ele ficou namorando as duas e ficava pensando quem que ele ia levar para a Europa, quando ele fosse embora. Aí ele resolveu levar a Moema.
E aí a Paraguaçu ficou tão apaixonada que ela foi atrás, a nado, e morreu afogada. Então, gente, vale a pena vocês lerem pelo menos um resumo, tá? Tomás Antônio Gonzaga, ele ficou 3 anos preso quando descobriu que ele fazia parte lá da Inconfidência Mineira, foi exilado para Moçambique. Ele foi, assim, o que teve mais destaque no arcadismo. Então, ele tem 2 lados, o lado lírico, que ele escreveu, que é o lado amoroso. Ele escreveu Marília de Dirceu. O seu pseudônimo, o seu apelido era Dirceu. E Marília é o nome da Maria Doroteia, que pertencia, uma moça muito linda e rica, que pertencia à alta burguesia, mas naquela época ele não podia namorar a alta burguesia. Então, toda vez que ele queria se referir a ela tinha um apelido de Marília. Então, só os dois que sabiam o que um estava contando para o outro. E ele também, né, nessa época, queria criticar o governo, principalmente em Minas Gerais, onde tudo ocorreu. Aí, como ele fazia cartas criticando o governo, não podia falar diretamente. Aí ele falava que estava criticando o Chile, por isso que tinha o nome de Cartas Chilenas. Então, pessoal, vale a pena vocês pesquisarem a biografia de cada autor, mais obras e ler. Por hoje é só. Até mais. Tchau.